Hoje nós vamos estar falando de um tema que é um tema que gera uma certa discussão, né? E porque é um pouco delicado. Nós vamos falar sobre teologia da prosperidade e a vida pastoral. Ela tem, e como que a teologia da prosperidade, ela tem influenciado. Qualquer influência que ela está tendo hoje na igreja e no trabalho pastoral. Esse assunto ele tem gerado muita discussão, mas também tem gerado muita confusão. Por isso, eu quero falar de uma forma simples, mas com base na palavra de Deus e na experiência que a gente tem de vida, na experiência que o Senhor tem nos dado ao longo dos anos. Primeiro nós vamos estar falando sobre a origem da teologia da prosperidade. Essa chamada teologia da prosperidade, ela surgiu nos Estados Unidos lá por volta dos anos 50, 60. Ela nasceu dentro das igrejas pentecostais e carismáticas. E ela ganhou muita força com o tempo, porque isso arrastava multidões para dentro das igrejas. A ideia principal é que a fé poderia trazer, é como se fosse a prova da fé, né? Prova de mim. A prova da fé poderia trazer riqueza, saúde e sucesso. Se você é rico, é porque você tem muita fé. Se você tem muito sucesso, é porque você tem muita fé. Então, fazer prova da fé. Ou seja, se eu tiver fé suficiente, desculpa, e se eu declarar com firmeza esta fé e obedecer certas regras, é claro, Deus vai me abençoar com bens materiais e com prosperidade. Alguns textos bíblicos são muito usados. Isso é até preocupante, porque eles são usados para apoiar esta visão, que isso está lá em João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida e as tenham em abundância. Está lá também em Malaquias 3:10, que trazeis todo o dízimo à casa do tesouro. Esses versículos é muito importante lembrar que esses versículos não falam apenas de dinheiro. Muito pelo contrário. Eles falam de uma vida plena com Deus e de fidelidade espiritual, não de barganha com o Senhor. De que lado que nós podemos olhar um positivismo desse trabalho e qual que é o risco desta mensagem? Pode nos trazer. Vamos falar primeiro dos objetivos. A verdade é que essa teologia, ela trouxe algo muito bom, em certo sentido. Ela ajudou muita gente a acreditar em Deus e acreditar que Deus se importa com todas as áreas da vida, inclusive com sustento e com trabalho. Isto é um ponto importante, positivo. Muitas pessoas, antes acostumadas ao sofrimento e à miséria, passaram a ter esperança, passaram a ter mais coragem e desejo de vencer e de crescer, porque viam as outras pessoas que queriam seguir o mesmo caminho. Isso é um ponto muito positivo. Mas, por outro lado, quando essa mensagem ela é exagerada, ela se desvia do Evangelho. Aí é que mora o perigo. Ela pode transformar fé em uma espécie de negócio. Como se Deus fosse um banco. Vamos pensar assim, Deus é um banco. Um banco capitalista. E nós fôssemos os clientes que nós depositávamos nesse banco oração e nós sacávamos depois bênção.
E é isso que nós estamos fazendo, mercanteando a palavra de Deus. E isso é perigoso, muito perigoso. Porque o Evangelho de Jesus não é um contrato. É um chamado para seguir o Mestre. Seguir Cristo inclui várias vitórias. Sim. Até mesmo a salvação. Mas também inclui a cruz, inclui renúncia e inclui amor ao próximo. Qual que é a consequência disso tudo, né? Na vida pastoral e na vida comunitária. Qual que é a consequência que isso nos traz? É que quando a teologia da prosperidade ela domina a igreja, a vida pastoral muda. Ah, sim, muda. O pastor passa a ser visto como um empresário da fé e os membros como cliente. O foco deixa de ser a salvação e passa a ser o sucesso. E o pior é que, quando as bênçãos não vêm, a culpa é do povo. É o povo que paga a conta. Muitos irmãos sinceros passam a achar que estão em pecado, ou que Deus não ama, só porque estão enfrentando dificuldades. Nós sabemos. A fé verdadeira não se mede por dinheiro, mas por perseverança e por confiança. O apóstolo Paulo escreveu: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E isto sim é prosperidade espiritual. A verdadeira prosperidade é ter paz com Deus, é ter comunhão com os irmãos, é ter um coração grato, mesmo nos dias difíceis. Que reflexão nós podemos ter nessa situação? Como os pastores e líderes precisam refletir sobre a sua pregação, a palavra que nós vamos levar no púlpito. Estar levando o povo a buscar a vontade de Deus, ou apenas a mão de Deus? A vontade de Deus ou a mão de Deus? Estamos formando discípulos ou apenas consumidores de bênção? É claro que Deus quer o nosso bem, mas o bem que Ele deseja é mais profundo que a riqueza. Ele quer nos transformar por dentro. Nós temos que ter um cuidado muito grande de correr atrás para assegurar as riquezas do presente e perder a riqueza eterna. Por isso a nossa missão pastoral hoje é encontrar equilíbrio. Anunciar um Deus que abençoa, mas que também corrige e ensina. Um Deus que prospera, mas que também chama ao arrependimento e à solidariedade. E para concluir, precisamos voltar ao Evangelho simples e verdadeiro. A prosperidade que Jesus oferece não é apenas material, é espiritual,
emocional e comunitária. E a prosperidade de quem tem paz, paz na alma, alegria no coração, que tem amor no convívio com Deus e com os irmãos. O cristão pode até não ter tudo o que quer, mas o cristão tem tudo o que precisa. A presença de Deus, o perdão de Cristo e o consolo do Espírito Santo. O que mais queremos? Queremos mais do que a presença de Deus em nossas vidas. Queremos mais do que o perdão de Cristo que nos foi dado na cruz. Que é mais do que o consolo do Espírito Consolador do Espírito Santo. Então, quando ouvimos sobre prosperidade, lembremos, a maior riqueza não está no bolso, mas no coração que confia no Senhor. Ó Senhor, nos ajude a viver essa fé simples, sincera e equilibrada. E que a nossa igreja seja lugar de comunhão, serviço e gratidão. É assim a verdadeira prosperidade. Esta sim é a verdadeira prosperidade. Que Deus nos abençoe. Oh, glória!